Nós vamos falar agora sobre o Gilmar Mendes, meu amigo, que a gente criticou ele pra caramba ontem e olha só, ele ganhou uma cadeira na Academia Brasiliense de Letras. Não é na Academia Brasileira de Letras, não. Tá até muita gente confundindo as duas coisas por aí. Ele ganhou uma cadeira na Academia Brasiliense de Letras, né? Não que faça muita diferença, tá? Porque a Academia Brasileira de Letras também tá cheia de gente inútil lá. É uma vergonha isso no final das contas, tá? Essas instituições esquerdistas brasileiras é uma tristeza. Essa notícia foi sugerida por Sindicato das Esposas que Odeiam o Peter, BRICS é o eixo do mal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Gilmar Mendes, meu amigo, aquele cara, bicho, que falou que admira o regime chinês, que falou que o Deng Xiaoping, na verdade ele falou que o Mao Zedong falou sobre o gato, não importa a cor do gato, que importa que ele casse ratos, eu não sei o que lá. Na verdade quem falou isso não foi o Mao Zedong, foi o Deng Xiaoping, o sucessor do Mao Zedong. E ele falando isso no sentido de querer adotar as técnicas de liberdade de expressão da China, né? Em que é proibido você falar um monte de coisa, né? Não pode, né? A China é reconhecido como um dos países mais severos em termos de repressão de liberdade de expressão. É impressionante, cara. Um cara desse porte que elogia a repressão chinesa, que abertamente quer o fim da liberdade de expressão no Brasil, e tem uma Academia Brasileira de Letras, na verdade não é a Academia Brasileira de Letras, é a Academia Brasiliense de Letras, querendo fazer o cara fazer parte do quadro dela, né? Então vamos entender o que é isso, o que quer dizer isso daqui. Tá aqui, ó, Gilmar Mendes é eleito para a Academia de Letras. Não, mas é a Academia Brasiliense de Letras. A BRL, não a ABL, né? E qual que é a diferença? Tá aqui, ó. Essa aqui é a ABL, Academia Brasileira de Letras. Foi fundada no século XIX, 1800 lá vai pedrinha, e enfim, fica aqui no Rio de Janeiro e coisa e tal. É um lixo também, então só tem gente lixo nessa academia também, né? Botaram Gilberto Gil e não sei o que lá, um monte de gente que não é escritor, não é... Cara, a maior vergonha que você tem disso aqui é que isso aqui é uma cópia da Academia Francesa de Letras, né? A Academia Francesa de Letras, que tem um monte de ator famoso, um monte de autor, né, conhecido e coisa e tal. É uma honra enorme você fazer parte da Academia Francesa de Letras. Aí copiaram aqui no Brasil. Assim, de novo, deixa eu refazer o que eu falei. Era uma honra fazer parte da Academia Francesa de Letras, mas já tá soçando também, tá? Já tá virando um negócio de sócia, de pegar o clubinho dos sócios ali, né? Aí a ABL copiou isso aqui no Brasil, só que o problema é que o Brasil não tem tanto escritor famoso assim. Aí começou a morrer os imortais, né? Porque o nome do pessoal que vai para a Academia Brasileira de Letras, eles se tornam imortais, né? É lógico que o imortal nesse caso é no sentido de que é uma pessoa muito importante para a cultura brasileira, que vai ser lembrada para sempre. E se é verdade que existem sim alguns imortais na Academia Brasileira de Letras, algumas pessoas que realmente fizeram obras dignas de nota, que nunca serão esquecidas pelo povo brasileiro, independente de opinião política ou não, a verdade é que ultimamente a Academia Brasileira de Letras virou mais uma lambança esquerdista que chama atores e pessoas famosas, celebridades e não sei o que lá para fazer parte. Em tese, você tem que ter escrito um livro para poder fazer parte disso, mas vamos combinar, escrever um livro não quer dizer muita coisa, né? Deveria ter que escrever um livro que faz sucesso, pelo menos, né? Não, o critério é só esse, é só escrever um livro. E, bom, não sei se vocês sabem, você pode escrever um livro você mesmo e autopublicar, tá cheio de gente que faz isso por aí. É meio que, né, não quer dizer nada no final das contas, mas você pode fazer isso. E atende o critério aqui da Academia Brasileira de Letras. Mas é pior do que isso. O Gilmar Mendes não foi chamado para a Academia Brasileira de Letras, ele foi chamado para a Academia Brasiliense de Letras, que, né, é lá no Distrito Federal e coisa e tal, e tem lá toda a posição deles lá. Eu sinceramente não entendo como é que funciona isso. Aqui, ó, tá aqui, ó. Gilmar Mendes foi eleito para a Academia Brasiliense de Letras, a BRL, né? Então é isso aí, tem que explicar que não é a mesma coisa, ou seja, é tipo uma série B
da Letras aqui no Brasil, né? O cara não foi eleito para a Série A, ele foi eleito para a Série B. É imortal também. Eles dizem que é imortal também, imorrível também, né? É lógico que, tomara que não seja imorrível do ponto de vista biológico, todo mundo está torcendo para o Gilmar Mendes morrer, mas no final das contas ele seria um imortal nessa academia também, né? Tá aqui, ó. O ministro Gilmar Mendes, Supremo Tribunal Federal, anunciou nesta terça-feira 24 sua conta do X, que foi eleito com 27 votos para uma cadeira na Academia Brasiliense de Letras. É uma honra receber a notícia que fui eleito e coisa e tal, e pipipi, popopó, e botou aqui a carta e coisa e tal. Segundo o artigo 2º do Estatuto Social da BRL, indica que ela fará parte da entidade 40 membros efetivos e perpétuos. É a mesma coisa que diz a ABL, tá? Escolhidos entre escritores brasileiros de projeção nacional e de 20 sócios correspondentes, exatamente igual à ABL, é a mesma coisa. Enfim, então o critério você tem que ter escrito um livro, né? Se você escrever um livro, você pode fazer parte da BRL, também da ABL, também. Mas, de novo, é clubinho ali, né? O pessoal clubinho esquerdista escolhe alguém que seja interessante para o pessoal ali, né? O que choca é um monte de autores elegerem um cara, eu não sei, tá? Aqui eu estou dizendo que tem nomes importantes na BRL, na Academia Brasiliense de Letras. Euclides da Cunha, Joaquim Nabuco, Machado de Assis, Rui Barbosa, José Veríssimo, Graça Aranha, Olavo Bilac, Graciliano Ramos, Lima Barreto, todos autores extremamente importantes aqui no Brasil, esses sim certamente imortais. Agora, a questão toda é, esse pessoal estaria de acordo em eleger um cara que fala abertamente em censurar a liberdade de expressão no Brasil, que fala abertamente que não, porque temos que controlar o discurso na internet, porque essas pessoas não sabem falar direito. O povo brasileiro tem que ser civilizado, ele não pode falar qualquer coisa, né? A gente que vai dizer o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Será que essas pessoas não teriam vergonha de sentar ao lado dessa figura patética que, ok, ele escreveu livros de direito, Gilmar Mendes, para quem não sabe, eu estudei Gilmar Mendes na faculdade de Direito. Tem uma meia dúzia de livros aí escritos pelo Gilmar Mendes, aliás, todos eles têm livros escritos, tá? Não sei se são eles que escrevem mesmo, tá? Pode ser assessor. Porque vocês sabem, esse pessoal também, as sentenças que eles escrevem ali, eles não fazem porra nenhuma no final das contas, né? Tudo assessor que faz ali, né? Mas de qualquer forma, o nome dele está em alguns livros que tem aí no mercado, né? Dizem que ele escreveu esses livros, né? Mas é um cara que está abertamente propagando a ideia de que não tem que ter censura igual do regime chinês, né? Nós todos somos admiradores do regime chinês, do Xi Jinping, disse o Gilmar Mendes. E esse pessoal, eu sinceramente, se fosse o pessoal aqui da Academia Brasiliense, quem é que está na Brasiliense aqui? Agora eu não sei o nome das pessoas aqui, mas eu, se fosse esse pessoal, estaria chateado de estar na mesma turma do Gilmar Mendes, né? Não faz sentido estar na mesma turma do Gilmar Mendes, esse tipo de coisa. Euclides da Cunha, Joaquim Nabuco, pô, pelo amor de Deus, esse pessoal é libertário, esse pessoal não queria esse negócio de censura, de maneira alguma, né? Aliás, me estranha muito a própria esquerda, que durante muito tempo no Brasil lutou contra a censura, era contra a censura, né? No momento que começou a perder o debate político, não, agora queremos censura, tem que censurar a galera, porque não pode, esse pessoal todo falando contra a gente, não pode, censura aí. Cara, que coisa impressionante isso, né? Eu, sinceramente, parabéns ao Gilmar Mendes por ter conseguido essa grande façanha de ser eleito um imorrível aqui pela Academia Brasiliense de Letras, mas eu fico com pena do pessoal que deve estar se revirando no túmulo agora por estar em tão má companhia. Os escritores de verdade, que são a favor da liberdade de expressão, que certamente estariam abismados com essa escolha da ABRL, né? Outra coisa que chama atenção nisso também é o cara ter colocado isso como uma coisa importante no Twitter, né? Obrigado por ter sido considerado e coisa e tal. Pô, Gilmar Mendes está precisando tanto assim de um massageamento no ego, né? O que será que está acontecendo com o cara, né? Bom, a gente entende, né? Tá todo mundo criticando ele, evidentemente com muita razão. O problema do Gilmar Mendes é que ele está errado. Então não tem nada que massagear ego de gente que está errada. Gente que está errada tem que puxar a orelha mesmo, para ver que, quem sabe, né, vai para o lugar certo no final das contas, né? Claramente o cara está precisando de um boost na moral, um boost aí no ego, aí um massageamento. E parabéns para o pessoal da BRL que deu esse massageamento no ego do Gilmar Mendes. Eu tenho certeza que ele vai ajudar vocês de alguma forma aí, porque é só isso que esse pessoal faz no final das contas.